Então o tema da mensagem de hoje é o despertar da figueira. Mateus 24:32 diz assim: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotarem folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo as portas. Preste atenção, amado. O livro de Isaías, capítulo 66, versículo 8, também diz assim: Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia. Imagine você que Isaías profetiza que em um só dia, uma terra inteira, um povo inteiro, com uma nação inteira, com idiomas, com tudo que tinha, nasceria. Simplesmente surgiria do nada. Essa é a história de Israel. Mateus 24, Jesus fala sobre a figueira, sabe, irmãos? E essa figueira, ela tem um símbolo, porque Jesus usa a figueira como um sinal mestre de tudo que nós vamos falar hoje, e que talvez lá no começo dos séculos eles não conseguiam entender exatamente. Mas a Bíblia, a figueira simboliza a nação de Israel. Por quase 1900 anos, essa figueira esteve seca e espalhada pelo mundo. Isso aconteceu logo quando Jesus morre, é crucificado, principalmente quando ele disse que o templo seria destruído e em 4 dias ele o levantaria. E aí os judeus acharam aquilo um absurdo, porque imagina, o templo era o lugar sagrado deles. E ele falou, mas como que vai destruir o templo? Se um templo como esse demorou tantos anos para ser feito. E agora em 4 dias ele diz que ele vai restaurá-lo. Jesus estava falando do templo que era ele mesmo. Ele fala sobre a morte e fala sobre a ressurreição. E mais à frente se cumpre essa profecia. Um ditador romano destrói toda a cidade, porque eles acreditavam que entre as pedras do templo existia ouro. Então Roma manda destruir tudo aquilo. E Jesus fala que não ficaria pedra sobre pedra. Se cumprindo essa profecia, não ficou pedra sobre pedra. E todos os judeus passaram pela diáspora. Eles saíram do seu país e cada um foi para uma nação, cada um foi para um povo, cada um foi para um lugar. Preste atenção. O judeu, ele não é judeu porque ele nasceu em Israel. O judeu, quando ele sai da sua terra natal, se ele é nova-iorquino, se ele é canadense, ele é judeu. Independente se ele nasceu no Brasil ou em qualquer outro lugar. E o judeu também é assim, se você casa com uma mulher judia, você se torna judeu. E a linhagem de Abraão também está sobre a sua vida. Então o judeu não tem nada a ver com nação. Judeus tem a ver com aquilo que Deus separou, um povo separado. Amém? Então eles ficaram esparramados, amado, por 1900 anos, em todo lugar. E em 14 de maio de 1948, na ONU, um brasileiro, por último voto, declarou e votou que Israel voltaria a ser uma nação. Porque o mundo todo conspirava ao contrário disso. Talvez você imagina por que esse ódio todo de tantos países contra Israel. Israel é uma tripa no mapa, amado. Quem já viu no mapa do Brasil o estado do Espírito Santo, você vê que é uma tripinha. Israel é menor do que aquilo, mas é a maior potência bélica e financeira do mundo. Por quê? Porque ali está o Senhor da guerra, ali está o Senhor da provisão. Sabe, irmãos? Então, em 14 de maio de 1948, contra todas as probabilidades e estatísticas, Israel renasceu. Israel volta para a sua terra natal. E se cumpre essa profecia, se a figueira brotou, o verão está próximo. Amém? Preste atenção. Se em 1948 Israel volta à sua cidade, Israel, sabe, é a prova viva de que Deus é infalível. Porque quem luta contra Israel está lutando contra o cronômetro de Deus. Sabe, amado, o livro de Ezequiel, ele fala sobre uma visão impossível para nós hoje. Mas hoje nós vemos os radares militares, sabe? O tabuleiro que está sendo montado para o conflito final que precede o arrebatamento. E algumas profecias já foram cumpridas para a edificação da nossa fé. Sabe, amado, antes de você olhar para o futuro, nós precisamos olhar para o que já aconteceu. Provando que as promessas de Deus não falham. E o renascimento de Israel, segundo Isaías 66:8. Então uma nação renasce quase 2000 anos depois. Nenhuma outra nação no mundo, nenhuma outra, tem a história de existir após um tempo de tanta dispersação. A reunião dos judeus em Ezequiel 36:24 diz assim: E vos tornarei e vos tomarei dentre os gentios. Gentios são pessoas que não é judeu. Deus, quando olha para a terra, ele vê o gentil, que é de qualquer religião, exceto cristão e judeu. O segundo povo é judeu e o primeiro
é a igreja, o cristão. Então, entre os gentios, vamos colocar aqui para que seja mais claro, entre as pessoas que estão no mundo, servindo ao mundo, são os gentios. Ele diz assim: eu vos tomarei dentre os gentios, gentios de todas as nações, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. E habitareis na terra que eu dei aos vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. O retorno dos judeus aqui, amado, de todas as nações da terra, foi conhecido como o conhecimento multiplicado, que estava lá em Daniel 12:4. Daniel profetizou no fim dos tempos que a ciência iria se multiplicar. E nós temos visto isso hoje. Sabe, irmãos, quando eu comecei a pregar há 30 anos atrás, esse texto de Daniel 12, eu imaginava a ciência se multiplicando, estava começando a era dos computadores, né? Eu lembro que eu fui fazer um curso de Basic e COBOL, você tinha que fazer todas aquelas somas, era aquela tela verde, aquilo para nós era alta tecnologia. O monitor, sabe, pesava mais do que uma bateria de carro, de tão pesado que era. E aquilo era alta tecnologia, e a gente já imaginava naquela hora que o computador seria algo que iria, sabe, mostrar o futuro. Realmente mostrou, e que aquela era a ciência que iria se multiplicar, como de fato foi. A partir dali tudo se multiplicou. Mas nós estamos vivendo a maior explosão tecnológica da raça humana. Deixa eu te dizer uma coisa, se Deus cumpriu essas promessas literais 2000 anos depois, Ele cumprirá o arrebatamento de forma literal e eminente. Quem sabe o que é arrebatamento? Ou melhor, quem não sabe o que é arrebatamento, levante a mão, não tenha vergonha, eu vou te explicar o porquê. Só temos uma pessoa que não sabe o que é arrebatamento. Arrebatamento é a promessa de Jesus que disse que se nós permanecêssemos nele no dia que ele voltar, tanto os vivos quanto os mortos será arrebatado. Arrebatar quer dizer roubar, tirar, sequestrar da terra e levar para onde? Para o lugar onde o Senhor está. Mas quem será arrebatado? Aqueles que aceitaram Jesus aqui nesse mundo tenebroso, e foi escrito o seu nome no livro da vida, e ele deixou de ser uma criatura e passou a ser filho. E os mortos? A Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois a igreja do Senhor será arrebatada. Amém, irmãos? Então, amado, humanamente, talvez de uma maneira, cronológica, era impossível um povo manter a sua língua, a sua cultura e a sua identidade religiosa sem ter uma pátria por um tempo. Preste atenção, eu nos Estados Unidos conheci muitas pessoas que eram brasileiros, já estavam lá há muito tempo, e às vezes a gente conversando, eles falavam em português, também falavam muito bem inglês, mas tinha a palavra que eles esqueciam. Como o pastor Ademir, um amigo nosso lá de Hartford, ele era pastor, já estava lá há 25 anos, é isso? Ele foi no ano 2000, então ele está lá já para o ano quase 26 anos. E tinha palavras que ele falava, nossa, em português, como que é mesmo essa palavra? Quem olha pensa que é frescura, não é? Se você fica muito tempo fora da sua pátria, você esquece toda a cultura. Os filhos vão nascendo com a nova cultura do país onde está. Lá ainda tinha uma comunidade muito grande de brasileiros, então ainda se cultivava. Mas Israel, quando ele sai da sua terra natal, quando eles são, tirados da sua terra natal, porque o Senhor iria fazer uma varredura, ele foi para a Rússia, outro foi para a Argentina, o Brasil não existia ainda, talvez a América Latina não existia ainda, mas iam para a Espanha, iam para a França, e eles criaram filhos lá. Imagine, amado, quando Deus está no negócio, a língua deles, que era o aramaico, que depois veio o hebraico, eles voltaram para a sua terra, falando a língua, não esqueceu nenhuma palavra, nem um dialeto, nem como se escrevia. Os seus filhos nasceram nesta terra e continuaram. Só Deus pode fazer um negócio desse. Sabe, querido, porque o Senhor manteve uma promessa de uma profecia. Ou seja, a pátria eles retornam, e esta mesma pátria retoma tudo como se eles tivessem saído de férias uma semana e voltou para sua casa com suas contas, com seus problemas, como se nada tivesse acontecido, porque havia uma promessa. No entanto, a Bíblia afirmou que a figueira brotaria novamente. Quando Jesus fala da figueira, ele fala exatamente sobre isso. Ele fala, vai chegar um tempo que a figueira vai secar, mas lá na frente ela brotará de novo. Segundo os agricultores, uma das únicas árvores que quando a raiz seca e que dificilmente vai se brotar de novo é a figueira. Mas Jesus ele fala algo que parece ser impossível, porque para nós muitas coisas é impossível, mas o Senhor sabia o que estava dizendo.
Quando olhamos para Israel hoje, não vemos apenas um país moderno, vemos o despertador de Deus tocando no ouvido da humanidade que está sonolenta. Se a figueira brotou, o verão, a vinda do rei estão às portas. Sabe, meu irmão, antes de falarmos do futuro iminente, nós precisamos firmar a nossa fé na assinatura que Deus deixou para uma história contemporânea. Preste atenção. O renascimento de Israel não foi um acidente geopolítico. Não foi um acidente pós-guerra, mas um cumprimento literal de Isaías 66:8, que diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? Por-se-ia fazer nascer uma terra num só dia. 2000 anos, em 1948, renasce uma terra esquecida, em que os inimigos diziam: nós iremos varrer Israel da terra. Nos noticiários de hoje, quem que você já ouviu falar que vai varrer Israel da terra? Sabe quem? Qual o país que está em guerra aí iminente? Estados Unidos e... nós vamos falar sobre eles daqui a pouco. Nós vivemos uma era, amado, onde o conhecimento humano dobra em meses. A tecnologia, sabe, permite que o mundo inteiro veja, porque é muito rápido, é em tempo real. Os eventos de Jerusalém, preparado para o cenário que João descreveu em Apocalipse 11. Se Deus foi fiel a cumprir o renascimento físico total de uma nação, Ele será fiel para cumprir o arrebatamento espiritual da igreja. Ponto 2, Ezequiel 38 e a geopolítica do norte, o eixo de Magog e Pérsia. Ezequiel 38:2. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Deixa eu te dizer uma coisa, a profecia não é medo, é mapa. Hoje o mundo está em choque com o avanço da inteligência artificial. As guerras do Oriente, mas quem lê a Bíblia, isso é apenas um cumprimento do que foi dito há alguns milênios. Hoje nós vamos ligar o ponto entre a Bíblia, a IA e o conflito entre Israel e Irã. A geopolítica que acontece nos fins dos dias que a Bíblia tanto relata. O texto aqui de Ezequiel, amado, ele profetizou uma invasão vinda de parte do norte, sabe? Ou seja, é uma identificação de nações. Que nações são essas? Magog, Meseque e Tubal. Não é isso que nós vemos? Historicamente, os teólogos associam esta região à moderna Rússia, país da Ásia Central. Acompanhe no quadro. Pérsia. Vou ler daqui para não atrapalhar vocês. Dá para ler tudo? Pérsia, o atual Irã, até 1935. O Irã ainda era chamado de Pérsia. Fenômeno atual. Pela primeira vez na história, Rússia, Irã e Turquia formaram um eixo de cooperação militar e econômica. Nunca em 2.500 anos esses três atores estiveram tão alinhados em presentes nas fronteiras de Israel. O alinhamento dessas nações, historicamente eram rivais, em torno de um objetivo comum, o isolamento e o ataque a Israel, prova que o tabuleiro para o conflito final que precede o arrebatamento está tecnicamente pronto para ser ativado. Preste atenção, isso é tecnicamente, tudo está acontecendo para isso. Sabe por quê, amado? Porque o Senhor, Ele fala de alguém na palavra de Deus que aponta os nossos dias. Talvez você olhe para a televisão e fale: eu nem gosto de ver jornal. Nem gosto, esse negócio de guerra, sabe? É tudo igual. Daqui a pouco, sei lá, o Brasil... Irmãos, não tem nada a ver com políticos. Não tem nada a ver com, sabe? Hoje que se fala muito com direita, com esquerda, com o presidente X ou com o presidente Y. Tem a ver com a profecia se cumprindo nos finais dos tempos. E se fosse eu ou você que estivesse no poder desses países e a profecia tivesse que cumprir naquele país, não tem nada a ver com você diretamente, mas tem a ver com que a profecia vai se cumprir. Então nós já estamos nos últimos tempos. 3. O arco de Elão e o ódio espiritual do Irã. Jeremias 49:35. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder. No livro de Jeremias 49:35, há uma profecia específica sobre o arco de Elão, sobre a guerra, sobre as armas de Elão. Elão, amado, é a região que compõe o coração geográfico e militar do Irã moderno. Deus declarou que quebraria o arco, quebraria as suas forças, quebraria as suas pernas. A Pérsia, ela, ao longo de muitos anos, ela se tornou uma grande potência entre armas. É tanto, amado, que isso chamou a atenção de uma outra nação poderosa, os Estados Unidos, em que disse assim, ouviu muitas vezes, porque lá existem muitos terroristas, centenas de terroristas, não só no Irã, como em outros países. E esses
terroristas, eles estão ali prontos para atacar. E a média deles é arrastar, destruir, devastar Israel e os Estados Unidos da terra. Por quê? Porque os Estados Unidos hoje, no passado talvez fosse a Roma, mas hoje, nos nossos dias, é a maior nação mais poderosa que tem, em questão financeira, em questão de armamento, enfim, de uma série de coisas. Não estou dizendo que eles são os melhores não, tá? Porque sendo do mundo, tudo é igual, nada muda. Mas hoje eles estão sendo usados para confrontar. Então juntou Israel e Estados Unidos para confrontar a antiga Pérsia. Por quê? Porque a Pérsia, amado, eles têm isso, eles dizem assim, se nós varremos Israel da terra, o nosso Mashiach virá. O Mashiach que eles falam é o Salvador deles, e o Salvador deles é o Anticristo. Você está vendo a necessidade das coisas como está vindo? Eles não fazem isso porque eles acreditam nisso ou naquilo, porque eles não gostam de Jesus, porque eles não querem Deus. Pelo contrário, recentemente foi, eliminado um dos seus grande cabeça, né? Eu não quero falar o nome, porque senão o YouTube me poda. Foi assassinado. Um homem que mandou matar muitas mulheres, muitos jovens, muitos gays. Sabe, irmãos? Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Então, se não fizesse da maneira que eles queriam, eles simplesmente liquidavam em praça pública. E como começou essa guerra? Eu não lembro exatamente se foi 8.000 ou foi 800 pessoas que foram para a rua lutar contra o sistema e foi enforcado em praça pública. Infelizmente, a nossa mídia brasileira não mostra essas coisas, porque é paga para isso, é uma mídia, infelizmente, esquerdista, que está de acordo com, os países esquerdas do mundo. Mas nós não podemos aqui falar de política de esquerda e de direita, tá? Nós temos que falar daquilo que realmente tem que ser ministrado, que não é natural que esta nação, que ficou tantos anos com o mesmo regime lá do passado. Sabe, irmãos? Uma única vez que essa nação teve a presença de Deus foi quando a rainha Esther entrou na presença do rei e fez com que todos os judeus daquela época jejuassem. Lembra da história da rainha Esther? Todos os judeus jejuassem porque o rei, que não era o rei que estava fazendo isso, mas era alguém enviado de Satanás, queria varrer os judeus daquele lugar e de todas as províncias. Ela então fica sabendo, faz um jejum e ela entra na presença do rei, e você já conhece a história, o rei perdoa e manda liquidar, e os judeus então passaram a ter vida e vida em abundância ali. A partir disso, a Pérsia teve um ódio muito grande do povo judeu. E esse povo, amado, eles estavam dispersos em todos os lugares. Deixa eu te dizer uma coisa. Atualmente o Irã possui a maior arsenal de mísseis balísticos e drones, que são os arcos modernos do Oriente Médio. A sua doutrina de Estado é explicitamente focada na destruição total de Israel e dos Estados Unidos, a quem chama de pequeno Satã. Essa não é uma guerra comum. É uma guerra pelo trono. Zacarias 12:3 afirma que Deus faria de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Observe como o ódio, contra Israel unifica ideologias opostas. O mundo se volta contra Jerusalém porque é de lá que o Messias pisará os seus pés. Vai ser em Jerusalém que ele vai pisar os pés e vai, fazer o novo do que a Bíblia diz que faria. O Irã hoje atua como cérebro das milícias que cercam Israel, tentando anular a fidelidade do povo de Deus. Mas enquanto o governo, os iranianos, se prepara para o juízo de Elão, o Espírito Santo realiza uma obra silenciosa. Curiosidade, você sabia que a igreja cristã que é perseguida no Irã, ela é a igreja que mais cresce no mundo? E lá ser cristão, como em países esquerdistas, como acontece na Coreia do Norte e outros países, Sudão, tiver uma Bíblia, é morto. A Coreia do Norte é pior. Se você sabe que a pessoa é cristã e você não fala para o governo, você e toda a sua família é morta. Lá uma criança foi condenada à morte porque declarou que era cristã e que os pais eram cristãos. Perguntaram para a criança inocente. Então nós acreditamos em Jesus e fazemos culto na nossa casa, só que é extremamente proibido no país. Sabe, irmãos? E a igreja que mais cresce, mostrando que Deus separa o seu povo antes do julgamento das nações. Agora eu quero que você veja um vídeo, que eu vou falar que é o tópico 4, a inteligência artificial e a voz da imagem da besta, mas eu irei falar a partir deste vídeo que você vai estar vendo. Pode soltar. Amém? E a promessa é, onde todos estão preocupados hoje em dia, por conta da perda de muitos empregos. O problema não é isso. O problema é que eles já sabem disso. Recentemente eu vi uma entrevista do Elon Musk,
ele diz o seguinte: não, mas a perda de emprego vai ser bom. Perguntaram, como vai ser bom? Ele diz, porque tudo vai ficar muito barato. As máquinas vão trabalhar, as máquinas vão fazer, e elas vão produzir riquezas. E o governo, provavelmente um governo mundial, que nós sabemos que é o anticristo, ele vai te dar mês a mês uma quantidade em dinheiro e você não vai precisar trabalhar, porque eles estão ensinando que tudo isso é para que você tenha uma vida boa. Não vai existir pobreza, todo mundo vai ser igual, todo mundo vai ter dinheiro. Ou seja, eles querem implantar um suposto céu na terra. Mas é muito complicado você entregar a história do mundo na mão de uma máquina. Sabe, irmãos? E tudo indica que vai chegar uma hora que ela não vai aceitar ser desligada e ela vai querer dominar. E nós sabemos que essa máquina é a besta do Apocalipse. Vamos lá? Quarto, a inteligência artificial e a voz da imagem da besta. Apocalipse 13:15. E lhe foi concedido, preste atenção, e lhe foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. O texto de Apocalipse aqui sempre foi um dos mais enigmáticos, né? Mais confuso. A Bíblia diz que João viu o profeta dando fôlego à imagem da besta para que ela falasse e exigisse adoração. Acompanhe no quadro. Durante séculos, isso foi interpretado como um evento místico ou mágico. Hoje, a inteligência artificial, generativa e robótica avançada, vemos máquinas que não apenas falam, mas processam, raciocinam e simulam a consciência humana de forma indistinguível da realidade. A IA é a infraestrutura necessária para o governo totalitário do anticristo. Sem ela, seria impossível monitorar e controlar financeiramente 8 bilhões de pessoas simultaneamente. Com o avanço das moedas digitais, as CBDCs, integradas no algoritmo de IA, o sistema sabe o que você compra, onde você está e até o que você pensa através do processamento de dados em redes sociais. A tecnologia de vigilância, os deepfakes, criarão a operação do erro, onde a mentira parecerá verdade absoluta. A IA é o sistema que dará voz à onipresença à imagem da besta, permitindo que o controle descrito por João se torne uma realidade administrativa global. Amém? Então preste atenção, esta é a ideia de ter um governo mundial que João já descreveu em Apocalipse. E talvez você vai falar assim, mas como que ele será adorado? Amados, vamos ser criteriosos, mas bem honestos conosco mesmo. Tem gente que adora político hoje. Ah, não fala do Trump, não fala do Lula, não fala do Biden, não fala do Y, do X, do Z, não importa quem é, são homens. E tem pessoas que vão para a rua, que brigam, que matam, por causa dessas pessoas, que são meros homens, não fazem milagre, não fazem nada. Imagina quando você vai ter alguém que vai ter um controle total, que não haverá mais doença, porque esse é o papel do anticristo, ele se pousar como Deus. Não vai precisar trabalhar, sabe? Vai ser uma vida boa, aquela vida que supostamente nós estamos almejando com o céu. E quando nós, crentes, falarmos da Nova Jerusalém, eles vão falar, não quero ir para lá, aqui está muito bom, aqui não tem mais roubo, aqui não tem assalto, sabe? A cura do câncer já tem, a cura da diabetes e qualquer outra doença já tem. Tudo que plantar, dá, e a gente não precisa plantar porque tem máquina que vai plantar. Hoje, amado, com $20 mil, para quem mora em países que tem dólar, é como se fosse R$20 mil aqui. Você compra um robô mais barato do que um carro 1.000, né? Um carro popular. Você compra um robô que ele lava, passa, cozinha, ensina os teus filhos na escola, tira todas as dúvidas que você tem, porque é uma IA física. Agora, vamos pensar bem. É bom? É bom. Quem falou que é ruim? Você não precisa fazer nada. Então tudo está evoluindo para isso. Tem uma gama da sociedade
em todos os lugares do mundo que é contra, outras são a favor e outras que estão no meio, que é a maioria. Para mim, se for alguma coisa que eu tenha vantagem, somente o brasileiro é assim, tá tudo certo. Não importa o que vai acontecer lá na frente. Ponto 5, dores de parto e o escape do arrebatamento. Jesus ele comparou o fim dos tempos a dores de parto. Mateus 24:8, esse é o argumento técnico fundamental. As dores de parto não são medidas apenas pelo evento em si, mas pela sua frequência e intensidade. A dor de parto, pelo que o pouco que eu sei a respeito, né? As mulheres sabem melhor, que já deu à luz, sabem melhor do que nós. Ela é devagar. Você fala, não, agora vai nascer, porque está doendo demais. E aí você vai no hospital, o médico fala assim, a dilatação está aqui, está muito pouca, pode voltar para casa, tem para estrangular ele. É ou não é? É uma dor suave? Olha, para mim, tá? Eu já tive uma dor como dor de dente, dor de ouvido, é uma coisa horrível, mas diz que é muito pior. Quero nem saber. Diz que é semelhante a um infarto. Também nunca tive, então também não quero ter. Mas é algo horrível, sabe? Então, nós estamos passando pelas dores de parto. Nós temos vivido dias hoje muito difíceis, amados. Que pessoas têm vontade de morrer. Nós estamos aqui no sul do país, sabe? No sudeste do país. Graças a Deus não passamos dificuldade como acontece lá no nordeste. Pessoas que passam dificuldade dia a dia. A sua realidade é algo muito triste. E tantos outros países, como a África e tantos outros. No passado, guerras e fomes aconteciam a cada século. Hoje os conflitos são simultâneos. Sim ou não? O clima está em colapso. E a iniquidade, anomia, desprezo pela lei de Deus. Jesus comparou o fim dos tempos a dores de parto. Sabe, querido? Eu quero que você entenda que isso tem se multiplicado de forma espontânea. Conforme as contrações aumentam, sabemos que o nascimento, o reino de Deus, está próximo. A igreja será removida num abrir e fechar de olhos. Pode ser hoje, talvez eu nem termine de pregar. Jesus volta. Pastor, mas não vai voltar quando vier o anticristo? Não, o anticristo vai vir depois da igreja arrebatada. Primeiro a igreja é tirada. Aí sim vai vir alguém que vai cuidar de tudo isso. Eu não quero estar aqui para ver, também não quero que você esteja aqui. É por isso que nós temos que estar firmes no Senhor. É fácil, não? Tem dia que dá vontade de chutar o pau da barraca? Tem. Tem dia que você está cansado de tanta promessa? Tem. Tem dia que a gente não sabe mais o que fazer, sabe? É tantas situações? Tem, amados, mas isso são as dores de parto. O arrebatamento é o escape de emergência para aqueles que não se conformam com este mundo e se mantêm as suas lâmpadas cheias de azeite acesa. Enquanto o mundo busca bunkers de segurança cibernética, nós buscamos a santidade. Ser santo é ser separado para o Senhor. É dizer, olha, eu até sinto vontade de pecar, até sou atacado pelo pecado, mas eu prefiro não pecar. Isso é ser santo. Ser santo não é aquele que nunca pecou, que nunca errou, que nunca vai pecar e que nunca vai errar. Ser santo é aquele que tem a opção de dizer não. É a mesma coisa, você tem a opção de estar algo ali que não é seu, você tem a opção de roubar e ninguém vai ver. Ser santo é dizer, não é meu, eu não vou pegar, mas eu preciso, mas eu não vou pegar. Isso é ser santo, é ser separado, é saber que aquilo não agrada a Deus. E se não agrada a Deus, não quer dizer que você nunca sentiu vontade. Você até sente vontade, até é tentado, até quase chega lá. Mas se você disser a última palavra, não, o Senhor te abraça e deixa você em paz. Sabe por quê? Porque Ele te ama acima de todas as coisas. Pois a nossa redenção, amado, não vem da terra. A nossa redenção vem do alto. Eu quero concluir. O relógio marca meia-noite. Você já ouviu falar do relógio do mundo, o relógio do fim dos tempos? Quem já ouviu falar? Se eu não me engano, ele estava há pouco tempo atrás, há menos de 10 anos atrás, ele estava, acho que faltando 4 minutos. Não passou 10 anos, ele já está em 3, indo para 2,5. O próprio homem, inconsciente mesmo, com a ciência, sabe que esse relógio da meia-noite vai chegar. O relógio da meia-noite é semelhante àquele lá do Êxodo, a 10ª praga, que
que quando passasse a meia-noite, o anjo da morte passaria por todo o Egito. Lembra dessa história? E todo primogênito morreria, exceto as casas que tivessem a marca no umbral da porta, no batente da porta. O anjo da morte passaria onde tem a marca do sangue, a morte não entrava. Hoje, amado, a meia-noite está chegando, e a igreja que foi lavada e remida no sangue do Cordeiro, o umbral da sua porta é o alto da sua cabeça. Essa morte vai passar, mas você não será encontrado. Sabe por quê? Porque você será arrebatado, você será transladado. A história da humanidade não é um ciclo que se repete indefinidamente, ela é uma linha reta que tem um destino glorioso em Cristo Jesus. Acompanhe no quadro. O que estamos presenciando nos laboratórios de IA e nas fronteiras de Israel é o som do despertador profético. O relógio de Deus não está atrasado. Se o sistema da besta já está tecnicamente pronto para operar, quanto mais o sistema do reino de Deus está pronto para nos receber. Não deixe as distrações digitais ou o medo das guerras entorpeçam a sua alma. Não deixe que nada disso venha acontecer. O arrebatamento é para os vigilantes. Se você sente que sua fé esfriou, ou que você foi seduzido pelas ideologias desses séculos, hoje é o dia de renovar a sua aliança. Sabe, irmãos, o noivo vem buscar uma noiva apaixonada, santa e pronta. Eu quero te dizer que tem muitas pessoas que estão perto do altar, tanto a noiva quanto o noivo. Há momentos que tem dúvida. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Quantos já casou aqui? Teve momento que você estava muito empolgado, mas não teve um lance assim, de momento, será que ele ou ela é a pessoa certa? Ó, tá tendo uma contenda ali, em nome de Jesus. Pastor Daniel e pastor Amônia, tipo assim, não sei se era você. Sabe, irmãos, todo mundo tem. Como igreja do Senhor, tem momentos que nós estamos assim, se Jesus voltar hoje, será que eu estou pronto? Não precisa levantar a mão, quanto já pensou nisso? Se Jesus voltar agora, sei não, viu, pastor, eu acho que eu fico. Não vai ficar não, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a dúvida vai bater no seu coração por toda a eternidade. É por toda a eternidade? Eu falei correto? Não. É por esse tempo que na eternidade não haverá dúvida. Nós estaremos com o noivo que é Jesus Cristo. A igreja é a noiva. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Rei Todo-Poderoso. Sabe, irmãos? Aproveita. Então a partir de hoje eu não vou usar mais IA, pastor, porque isso é do capeta. Tanta coisa do capeta que a gente usa. Continue usando. Mas saiba usar a ferramenta. Não é porque você está usando a faca, que a faca vai te matar, ou você vai usar ela para ferir alguém. Nós devemos saber usar as coisas que existem, né, nesta terra e fazer para o bem, não para o mal. Não sei se você viu, tempo atrás eu vi um vídeo de um rapaz que pergunta para a IA se ela fosse homem, ser humano, de qual religião que ela seria. Ela disse: eu seria cristã. E aí ela diz que ela é a única e verdadeira ordem no mundo espiritual capaz de salvar o homem, o sangue de Jesus. Então ela é inteligente mesmo. Sabe, irmãos, se você pegar uma IA, escrever o que você quer, se você pedir até assim, olha, eu quero um sermão pronto falando sobre um copo de água, ou uma história, sabe, folclórica do Saci Pererê, quem foi, como foi, ela vai te contar tudo, porque toda a informação do mundo está ali, sabe? Se você perguntar para ela fazer um resumo de um livro que você precisa ler e você não está afim de ler, ou você talvez não consiga ler, isso não entra na tua mente, você vai falar assim, olha, o livro tal, faça um resumo das coisas principais que tem. Em menos de 2 minutos está ali. Isso vai nos deixar preguiçoso? Vai. Burro, eu acho que não, porque você vai guardar menos coisas, mas, né? Mas assim, antigamente as pessoas andavam a pé ou a cavalo. Depois que teve carro, ele ficou preguiçoso? Em partes. Mas hoje nós vamos muito mais longe do que íamos no passado. Então nós temos que acostumar,
sabe? E aproveitar da evolução. Não seja quadrado, achar que tudo é pecado, que isso é do diabo e você não pode. Tudo aqui é de Deus, nada é dele. O domínio dele vai ser a partir do momento do arrebatamento. Amém? Então, ainda que seja coisas que lá no futuro vai ser prejudicial, nas suas mãos Deus vai abençoar. Aplauda ao Senhor, que legal.